Olá, queridos amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Bom ter você aqui hoje. Hoje, quarta-feira, dia 10 de junho de 2020. O título do estudo de hoje é o juízo investigativo. Sim, o juízo investigativo é um tema para muitas e muitas horas de estudo. Hoje nós vamos dar apenas uma pincelada nesse tema, não é? E, obviamente, o texto básico que vamos usar aqui, ele está em Daniel 7, verso 9 ao 14, que é a cena que nós lemos no estudo de ontem, no dia 9, terça-feira, a cena que fala do estabelecimento de um tribunal para um juízo, não é isso? Na sequência desse juízo, a purificação do santuário. Essa referência é uma referência ao surgimento da iniquidade, do mal, do pecado, que nasce no coração de Lúcifer, no céu. É um mistério que não é explicado na humanidade, por mais que a Bíblia o trate, ele ainda é encarado como um mistério, como houve iniquidade no coração de um ser santo que vivia no meio de seres santos e diante do Criador Santo, não é? Isso é um mistério para nós, que será nos vendado com certeza, segundo a palavra de Deus, durante a eternidade, quando estivermos com Jesus nos céus. Então, esse tema também tem rebatimento no livro de Daniel, no capítulo 8, no verso 14, que é uma pergunta clássica, do verso 13, até quando vai acontecer esse tipo de coisa? E o verso 14 responde, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E aí, então, o foco da nossa meditação hoje, ela nos diz o que a lição? Que o esboço profético estudado nessa semana tem encontrado apoio majoritário entre os historicistas protestantes desde a Reforma, Porém, somente com o movimento millerita, no início dos anos 1800, os 2.300 dias e o juízo investigativo foram reconsiderados, Se você fizer um cálculo dos 2.300 dias, desde a sua origem, do seu início até o seu término, você vai ver que ela é uma profecia que abrange praticamente a maior parte da história da humanidade dentro do cristianismo, obviamente, visto que nós ainda estamos aqui na Terra aguardando a volta de Jesus Cristo, não é isso? O texto nos diz e nos pergunta o que estava acontecendo no céu. O que estava acontecendo no céu era uma cena de juízo. Daniel recebeu essa visão e recebeu orientação para selar o livro, porque estas verdades eram para um tempo muito, muito distante dele no futuro. Daí você ter a necessidade de interpretar essa profecia com o princípio dia a ano, como já aprendemos em Números e em Ezequiel, De modo contrário, o período de 2.300 dias se tornariam 6 anos e meio, o que não cumpriria em nada com o propósito da profecia para o qual ela foi dada, não é? Você tem uma profecia dentro da outra, como nós citamos ontem, a questão dos 1.260 dias fazem parte dessa profecia, E em 1798, com o final dos 1.260 dias, que é simbolizado pela prisão do Papa, pelo general Berthier, pondo fim a séculos de perseguição e Santa Inquisição, mas, como a Bíblia ensina, essa ferida mortal foi curada. E foi curada como? Bom, ela foi curada no dia 11 de fevereiro de 1929, quando o Tratado de Latrão foi assinado entre o Papa Pio XI e o ditador italiano Benito Mussolini, dando ao Vaticano o status de Estado, onde a Igreja Católica se submeteu a renunciar a todas as terras conquistadas até então, restringindo-se tão somente aos 44 hectares do território hoje conhecido como Vaticano,
O juízo ocorre no céu, onde assentou-se um tribunal. Esse assunto ele é muito delicado, porque em 22 de outubro de 1844, o movimento milerita havia pregado já de alguns anos antes dessa data que Jesus voltaria neste dia, não é? E foi um movimento que alcançou alguns países, especialmente a América do Norte, e aqueles cristãos estudiosos de várias denominações, eles estavam convencidos que Jesus voltaria naquele dia. Acontece que Jesus não voltou naquele dia. Não voltou naquele dia, e isso causou uma frustração, um desapontamento e o abandono da fé por muitos. Existe um grupo de remanescentes desse desapontamento que continuou estudando a Bíblia durante muito tempo. E muitos desses se tornaram os pioneiros fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vale dizer que o desapontamento, em 22 de outubro de 1844, está bem distante da data de 1863, ou seja, quase 20 anos depois, foi o ano em que a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi oficialmente organizada. Hoje, no mundo cristão neopentecostal, existe esta crença que os Adventistas do Sétimo Dia marcaram a volta de Jesus e se decepcionaram. Na verdade, não foram os Adventistas, ou melhor, não fomos nós, porque também faço parte desse grupo, mas sim o movimento milerita, do qual saíram muitos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vale esclarecer esse assunto aqui. O ponto de partida de 2.300 anos é a profecia das 70 semanas, são 490 anos, que é cortada, no hebraico shatak, da visão de 2.300 dias. Muitos estudiosos veem a profecia de 2.300 dias e a profecia das 70 semanas como sendo uma única, né? As 70 semanas sendo a primeira parte de 2.300 dias. Não é isso? Agora, eu quero mostrar para você um quadro que fala sobre 2.300 dias. Eu vou mostrar esse quadro. Obviamente, você não vai ter condições de interpretá-lo todo aqui, mas eu espero que você consiga, quem sabe, depois do estudo, dar um pause, né? Esse quadro é um quadro completo que mostra o início da profecia de 2.300 dias até o final. Ou seja, de 457 a.C., quando o rei Artaxerxes, no seu 7º ano de reinado, ele dá a ordem para a reconstrução de Jerusalém. Essa é a marca da contagem do tempo de 2.300 anos, que, se você calcular de forma correta, você vai chegar no ano de 1844, onde os estudiosos daquela época entenderam que o santuário seria purificado, de fato era verdade, mas cometeram um erro, um equívoco em determinar que o santuário era aqui na terra, quando na verdade era no céu, onde o pecado começou. Bom, eu sigo no estudo dizendo para você aqui o seguinte: se contarmos 2.300 anos a partir desta data, vamos chegar a 1844, logo depois de 1798. As duas datas estão antes, obviamente, da volta de Jesus Cristo e por isso válidas para confirmar que a profecia precedia a volta do Messias. Quero ler para você um comentário que está, um trecho que está no comentário bíblico a respeito de 2.300 dias, e eu achei muito interessante, a relação tarde-manhã, que também é citada em Gênesis 1, e muitas vezes a gente não sabe por que tem essa origem. Sim, muito bem. E o comentário ensina o seguinte, que é uma referência ao ciclo diário ou regular, desde a tarde à manhã, em colocar óleo no candeeiro. Sim, os sacerdotes eles alimentavam o candeeiro com óleo e ele passava a noite aceso, num monte de simbolismo, dos quais nós podemos destacar o seguinte: a lâmpada acesa, ela participava do culto de reverência e adoração a Deus, tanto no sacrifício da manhã, que era feito às 9 horas, como conhecemos hoje, como no sacrifício da tarde, na hora nona, às 3 da tarde. Então, essas lâmpadas estavam acesas. Como o último sacrifício do dia era esse, às 3 da tarde,
Então, no início da noite, o sacerdote plantão, ele acendia as lâmpadas do candeeiro e passava a noite acesa, dando uma continuidade do dia, ou seja, um início do novo dia que estava chegando. É importante a gente estudar esses detalhes e compreender que Deus nos deixou informações para compreendermos como as coisas funcionam no céu, porque o santuário terrestre, ele é uma sombra, ele é uma cópia daquilo que existe no céu. Ou seja, todo o tempo no santuário celeste, a adoração ao Deus Criador, e na terra não deveria ser diferente. Daí essa citação tarde e manhã, que para muitos é difícil de compreender, porque que o dia começa no pôr do sol e não o contrário. Outro sentido do comentário que eu quero dividir com você, fala o seguinte: o ciclo da lâmpada é o mais próximo do contexto de Daniel 8, que fala da adoração regular e do santuário. Nessas passagens sobre tardes e manhãs, existe uma sequência desse tipo a cada 24 horas. Ou seja, não há como abrir espaço para dúvidas ou críticas ou questionamentos se os dias literais da Semana da Criação, que estão refletidos aqui nos dias literais de adoração no santuário terrestre, volto a dizer que é uma cópia do santuário celestial, não devem, não podem ser questionados, porque a autoridade bíblica ensina dessa maneira. Vou mostrar para você um outro quadro, também de forma bem rápida, e que fala sobre o juízo. Dá uma olhada nesse quadro aqui. Olha, você consegue ver? Então, se você depois puder dar um pause, você vai ver que há uma sequência de fatos históricos relatados na Bíblia, até a purificação do santuário celeste. Isso é importante estudar, porque eu e você, de alguma maneira, vamos estar protegidos contra pessoas que estão ou mal intencionadas ou mal informadas e que de alguma maneira têm o nosso crédito e nos passam informação inverídica muitas vezes, não é isso? Eu quero encerrar o estudo de hoje lembrando a você o que está no capítulo 9 de Daniel, no verso 25, só para confirmarmos o que já falamos até aqui. Aqui vem dizendo assim a respeito do prazo em que deve ser contado as 2.300 tardes e manhãs, como uma profecia, usando o sistema de ano. Aqui fala assim, olha: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e circunvalações serão edificadas, mas em tempos angustiosos. Foram tempos difíceis para aqueles que abraçaram a verdade bíblica, e hoje não é diferente também não. Eu e você, para sustentarmos a fé cristã, temos um preço a pagar, mas podemos estar tranquilos de que estamos na direção certa, porque a palavra profética nunca falha.